O deputado federal Marcel Van Hatten discursou durante a abertura do primeiro Fórum sobre Violações de Direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, a ASFAV, quando lamentou que a audiência pública que deveria ter ocorrido hoje com os familiares dos perseguidos políticos tenha sido cancelada em meio aos esforços do presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer passar a reforma tributária de Lula, mesmo contra a vontade da população. Ao discursar, o deputado lembrou: centenas de brasileiros foram presos ou têm milhares de restrições às suas liberdades em processos kafkianos em que não há o respeito ao devido processo, ao Estado de Direito. O deputado acrescentou: esse parlamento, que é representante do povo brasileiro, não pode se omitir diante de tantas atrocidades que estão sendo feitas ao arrepio da lei e da Constituição que emanam deste parlamento. O deputado informou que a audiência cancelada será remarcada após o recesso, inclusive chamando a OAB para cobrar da instituição que proteja as prerrogativas de todos os advogados, independente da posição ideológica de seus clientes. Van Hatten mencionou a resposta do senador Eduardo Girão sobre realizar debates mesmo com um recesso branco. Van Hatten disse: ele respondeu o que obviamente só poderia ser a resposta certa, porque as pessoas estão sofrendo hoje, e elas precisam ser atendidas hoje, e essa injustiça precisa acabar hoje, porque ontem era injusta, anteontem também, e não pode continuar essa injustiça até amanhã. Marcel Van Hatten mencionou que há tentativas de fazer algo na CPMI do dia 8 de janeiro, mesmo com a tomada da CPMI pelo governo Lula. Ele disse: o governo tem tomado uma rasteira da verdade, porque a verdade, quando ela aparece, ela é inelutável. A mentira atrapassa, os interesses escusos não prosperam quando a verdade aparece. O deputado apontou que, embora a CPMI possa levantar alguns elementos, é essencial conseguir instalar a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, que o deputado vem propondo desde o ano passado. Van Hatten disse: hoje estamos com a CPMI do 8 de janeiro, que é a prioridade, funcionando. Mas eu tenho certeza de que, assim como a verdade é inelutável, também este nosso esforço será o esforço da vitória, para que a CPI ou CPMI dos abusos de autoridade do STF e do TSE finalmente seja instalada e a história do Brasil possa ser passada a limpo, as injustiças possam ser corrigidas e nós possamos novamente viver em um pleno Estado de Direito. Van Hatten afirmou: não podemos tolerar viver em uma ditadura em que se caçam vozes, se caçam parlamentares e inclusive se colocam pessoas inocentes na cadeia. E quem chora é o cidadão honesto, enquanto o bandido está livre e solto, inclusive um deles presidindo o nosso país. O deputado respondeu a um senhor que pediu por mais atitudes e não apenas discursos e disse: estamos falando muito e muitas pessoas pedem por atitudes e algumas já estão sendo tomadas. Mas eu respondi que Churchill falou e venceu a guerra. Nós vamos falar, agir também e vencer essa guerra que não foi provocada por nós nem anunciada. Foi anunciada por outros e não queríamos estar nela, mais uma vez nela, não nos omitiremos. Batalharemos até o final e a venceremos, porque a democracia, a liberdade e a justiça precisam vencer neste país. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões
políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, eu quero inicialmente, Gabriela, agradecer ao senador Girão pela gentileza. Nós estamos nesse processo que lamentavelmente ocasionou inclusive o cancelamento da audiência pública. Um projeto de lei super importante no Brasil que eu sempre apoiei, que é, na verdade, uma emenda à Constituição da reforma tributária, está sendo debatido de uma forma completamente assodada. Inclusive, eu sou o primeiro a debater a matéria na inscrição e faz 40 minutos o presidente avisou que em 40 abriria a ordem do dia. Então, eu estou correndo o risco de perder a minha vez na fala sobre o projeto para estar aqui com vocês, obviamente, mas por isso eu agradeço, senador, pela gentileza de eu poder falar e, lamentavelmente, em seguida já me ausentar. Obviamente que isso não significa que eu estou ausente do debate, muito antes, pelo contrário. Eu quero dizer que desde o primeiro momento, quando nós nos encontramos, Gabriela e eu, na verdade, por intermédio do seu irmão Rafael, filho do Miguel, que continua preso injustamente até este momento, que está preso, como tantos outros, centenas de brasileiros foram presos ou têm milhares de restrições às suas liberdades em processos kafkianos em que não há o respeito ao devido processo, ao Estado de Direito. Desde o primeiro momento sempre me coloquei à inteira disposição, porque entendo que este Parlamento, que é o representante do povo brasileiro, não pode se omitir diante de tantas atrocidades que estão sendo feitas, ao arrepio da lei e da Constituição que emanam desse Parlamento. E é por isso que eu quero aqui também aproveitar para me desculpar em nome dos outros colegas parlamentares que não podem estar nesse momento presentes em virtude da discussão da reforma tributária, como eu disse que logo aqui adiante abrirá, e espero que ela resulte em um projeto palatável e que seja bom para o Brasil, e não este que foi apresentado. Mas voltando ao tema aqui que nos traz a este momento, eu quero informar a todos que esta audiência pública cancelada de autoria minha e do deputado Sanderson, que tem sido outro enorme parceiro nessas batalhas, ela não foi cancelada para não voltar a acontecer, foi apenas adiada. E assim que tivermos a nova data, estaremos juntos com os advogados, juntos com os convidados, e vamos fazer de tudo, desembargador, para que muitos convidados que até aquele momento não haviam confirmado a presença, e que são importantíssimos para que nós tenhamos a melhor compreensão do assunto, que eles estejam na próxima audiência, na próxima data a ser marcada. Inclusive a representação da Ordem dos Advogados do Brasil,
que de fato precisa estar dando guarida a todos os advogados, independentemente de posição ideológica de seus clientes, porque é preciso que as garantias, as prerrogativas constitucionais da advocacia dos defensores sejam plenamente respeitadas. Quero aqui agradecer ao meu irmão, um colega de partido, mas sobretudo uma pessoa, um brasileiro que tem se dedicado a esta causa junto comigo e junto com tantos outros deputados e senadores, que é o senador Girão, está ponteando. Na semana que vem, inclusive, quando aqui mais uma vez, já vou anunciar, eu sei que você vai trazer mais detalhes, senador, em seguida, mas na próxima semana, quando estará o recesso branco imperando aqui no parlamento, ainda assim o senador Girão vai organizar, já está organizado um evento e aprovado na semana que vem para tratar também deste tema de forma institucional. E quando eu perguntei a ele hoje, pois tive o privilégio de acompanhá-lo no almoço, por que ele faria mesmo com o recesso branco que está sendo proposto para o parlamento, uma vez que poderia, quem sabe, realizá-lo depois, e aí contar certamente com mais senadores e mais deputados, porque é certo que na semana que vem poucos estarão aqui em Brasília, ele respondeu aquilo que obviamente só poderia ser a resposta certa, porque as pessoas estão sofrendo hoje, elas precisam ser atendidas hoje, e essa injustiça precisa acabar hoje, porque ontem ainda ela era injusta, anteontem também, não pode continuar prosperando a injustiça amanhã. Parabéns, senador Girão, conte comigo, nós estaremos juntos nessa batalha. A CPMI que está instalada e que tentou o governo e continua tentando sequestrá-la para seus próprios fins escusos, contra a investigação, com uma maioria de parlamentares que sequer assinaram o requerimento, o governo tem tomado uma rasteira que não é aquela rasteira do carrinho por trás que é desleal, não. Tem tomado rasteira reunião após reunião da verdade, porque a verdade, quando ela aparece, é inelutável. A mentira, a trapaça, os interesses escusos não prosperam quando a verdade aparece. E a CPMI tem sido um instrumento fundamental para isso. Assim como também será instrumento muito importante, continuo contando com o apoio de todos, para que a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral seja efetivamente protocolada com as necessárias 171 assinaturas, ainda faltam 27, e seja instalada na Câmara dos Deputados. E caso não ocorra a instalação pelo plenário da Câmara dos Deputados por falta de assinaturas, temos já o senador Girão compromisso, ele e eu, de buscarmos junto ao Senado uma alternativa. Hoje estamos com a CPMI do 8 de janeiro, que é a prioridade, funcionando, mas eu tenho certeza que assim como a verdade é inelutável, também este nosso esforço será o esforço da vitória para que esta CPI ou CPMI dos abusos de autoridade do STF e do TSE finalmente seja instalada, a história do Brasil possa ser passada a limpo, as injustiças possam ser corrigidas e que nós possamos viver novamente num pleno Estado de Direito. Não podemos tolerar viver numa ditadura em que se caçam vozes, se caçam parlamentares inclusive, se colocam pessoas inocentes na cadeia e quem chora é o cidadão honesto enquanto o bandido está livre, solto, inclusive um deles presidindo o nosso país ao arrepio das decisões judiciais que comprovaram os vastos crimes de corrupção cometidos por ele e por sua quadrilha. Nós vamos até o final. E como eu disse há pouco, a um senhor que me perdoe, não sei o nome, mas nos abordou há pouco, sobre o que mais nós podemos fazer além de falar. E estamos falando muito, e muitas pessoas pedem por atitudes e algumas já estão sendo tomadas. Mas eu respondi que Churchill falou e venceu a guerra. Nós vamos falar, agir também e vencer essa guerra que não foi provocada por nós nem anunciada. Foi anunciada por outros e não queríamos estar nela. Mas uma vez nela, não nos omitiremos, batalharemos até o final e a venceremos, porque a democracia, a liberdade e a justiça precisam vencer nesse país. Contem sempre comigo. Muito obrigado.